vamos à lição número 15 agora. Bem-vindos à lição número 15 de Fundamentos, em que nós damos continuidade à oração, a segunda parte que nós falamos de oração. A primeira foi na lição 14 e agora nós estamos na lição 15, falando sobre as 4 práticas. A prática de ler a palavra de Deus, a prática de orar, que são o relacionamento com Deus, que são as 2 primeiras práticas. E as outras 2 práticas são horizontais, isso significa com os homens, que significa nós temos comunhão com os irmãos, comunhão com aqueles que creem a mesma coisa que nós cremos. E a segunda coisa é nós testemunharmos, falarmos do amor de Deus para aqueles que ainda não creem. Então, introduzindo agora a lição número 15, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que aquele que busca o Senhor de todo o coração é um homem feliz. Então, para ser feliz, precisamos aprender a buscar Deus. É como um filho que volta a estar junto com seu pai. Porque quem busca tem certeza que vai achar. Assim, todo homem que clamar ao Senhor receberá a sua resposta pelo amor e misericórdia do Senhor para com o homem. Deus tem um amor que não pode se explicar e uma misericórdia que se renova a cada manhã. Mesmo quando nós erramos, Deus vem com a misericórdia dele, nos perdoa e nos ajuda por causa do grande amor que ele tem para conosco. Uma das coisas, quando eu iniciei a minha vida de fé, é que eu não entendia qual era a forma mais certa de orar. Eu não conseguia entender se eu devia de orar ajoelhado, se eu podia orar de pé, se eu podia orar andando, se eu podia orar deitado ou sentado. Eu pensava, será que eu estava orando certo? Eu não tinha uma noção muito clara de como é que se deveria de orar. Então, agora nós vamos ver justamente qual é a postura certa de oração. E a conclusão, depois de todo estudo que foi feito, que eu fiz, é que não existe uma postura mais correta na qual a gente deve orar. A palavra de Deus apenas nos ensina que nós devemos orar em todo tempo. Orar em todo tempo não significa orar sem parar, não significa orar 100% dos minutos e segundos que nós temos, mas não significa orar em qualquer circunstância, oportunidade ou ocasião. Ou melhor ainda, orar em todo tempo significa de que nós não abrirmos mão daquilo que nos pertence, daquilo que Deus nos deu. E então, orarmos sem cessar, orarmos até receber aquilo que Deus nos prometeu. É como que se nós tivéssemos, Jesus usou uma parábola, dizendo que a viúva tinha um caso para ser julgado diante do juiz, e o juiz não queria julgar o caso dela. E ela importunou tanto, que diz que o juiz julgou o caso dela, não tanto porque ele queria julgar, mas sim pela importunação dela. Então, o que ele está nos dizendo é que nós também precisamos continuar diante de Deus, clamando, pedindo, né? E dizendo, Deus julga a minha causa, de acordo com a obra que Jesus fez na cruz, e eu tenho direito porque Jesus fez justiça lá na cruz. Então, é meu direito chegar diante de ti por intermédio de Jesus e obter as coisas que tu já me deste por intermédio de Jesus. Nos relatos que nós encontramos na Bíblia, nós vemos pessoas que oravam em pé, oraram prostradas. Prostradas pode ser como que deitadas ou agachadas, com o rosto em terra. Pessoas que oraram ajoelhadas, pessoas que oraram de bruços, né? E o importante não é a postura exterior, mas a postura que procede do nosso coração. E por isso que muitas vezes a nossa postura exterior, ela expressa
o que está dentro do nosso coração. Então, nós, fora, demonstramos aquilo que temos dentro. Se nós, fora, demonstrarmos uma posição arrogante diante de Deus, soberba, não nos humilharmos diante dele, essa é a postura interior que nós temos. Por isso, não significa que temos que sempre estar ajoelhados para orar, não significa isso, mas que nós precisamos mostrar de fato a submissão do nosso coração e a humildade do nosso coração diante de Deus. Vejam, aqui estão os versículos onde nós encontramos no nosso texto todas essas experiências de pessoas que oraram nessas diversas formas. O importante é que nós oremos com o coração completamente prostrado diante de Deus, coração humilde diante de Deus. Quando nós oramos, agora vamos para um novo ponto sobre oração, precisamos aprender quais são os elementos, qual é o conteúdo que deve ter as nossas orações. Então, quais são esses elementos, quais são esses conteúdos que tem e que a nossa oração deve ter? O primeiro conteúdo são as ações de graça. A Bíblia fala lá em Salmo, chegai-vos diante dele com ações de graça. Essa é a primeira coisa. Ou seja, entrai por suas portas com ações de graça. A primeira coisa que pertence, que é o conteúdo de uma oração, é ações de graça. É nós agradecemos, estamos com o coração sincero e expressarmos isso com nossa boca através da oração. Então, é reconhecer e ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas e, sobretudo, pelo amor que Ele tem para conosco, de cuidar, de zelar, de nos proteger, de fazer com que nós tenhamos uma vida de êxito, tenhamos segurança, que Ele não nos abandona, que em qualquer circunstância Ele prometeu que estaria conosco. Uau! Nós podemos chegar diante dEle com o coração agradecido, sincero, seguro, e Ele tem se derramado sobre nossa vida, tem dado aquilo. Então, aquilo que necessitamos. Então, nós devemos agradecer a Ele, principalmente, porque Ele tem respondido às nossas orações. Quando nós oramos, Ele responde a nossa oração. Então, todas as vezes que Deus nos responde, nós agora precisamos aprender não apenas a pedir, mas aprendermos a agradecer, a reconhecer que Deus é aquele que respondeu as nossas petições. E também, logicamente, é muito importante a gente lembrar daquilo que pediu para depois poder agradecer, logicamente. Tem pessoas que não se lembram, logicamente, que depois não agradecem. Mas a primeira coisa que precisamos aprender quando nós chegamos em oração diante de Deus é com um coração agradecido, com ações, ou seja, com nossos lábios cheios de gratidão, dando graças a Ele. Agora, a segunda coisa que a Bíblia nos ensina, e diz, chegai-vos diante dele com ações de graça, entrai por suas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Então, a segunda coisa, na oração, quando nós nos chegamos em oração diante do nosso Deus, é nós agora também expressar o nosso louvor a Ele. E agora, enquanto que as nossas petições são respondidas e nós agradecemos, chegamos com ações de graça diante dele por aquilo que ele respondeu para nós, o nosso louvor é pelas coisas que Deus fez de uma forma muito grande, por aquilo que ele realiza em nossas vidas, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele opera, porque Ele está fazendo todas as coisas. Então,
nós louvamos a Ele, engrandecemos o nome dEle e nós focalizamos naquilo que Deus faz, de uma forma geral. Isso é louvor. A gratidão é em relação àquilo que Deus fez por minha vida, mas o louvor é por aquilo que Deus fez de uma forma geral. O louvor manifesta o nosso reconhecimento pela grandeza do nosso Deus. Então, louvar é engrandecer, é elogiar, é honrar, é bendizer ao nosso Deus pelos seus poderosos feitos. Todo dia Deus está fazendo coisas extraordinárias. É só nós olharmos a natureza, só nós olharmos os astros, só nós olharmos a vida das pessoas, só nós olharmos todas as coisas, nós vemos tudo aquilo que Deus fez. Podemos louvar Ele pelos seus poderosos feitos, por tudo que Ele opera e por tudo que Ele faz. Então, chegamos diante dEle com ações de graça e com louvor. Podemos louvar Ele de forma falada e podemos louvar Ele à forma de cânticos. A terceira coisa, que é o conteúdo da nossa oração, é que nós adoramos a Ele. E a adoração tem um conceito um pouco diferente da gratidão e do louvor. Enquanto que a gratidão está alicerçada naquilo que Deus fez por mim, o louvor está alicerçado naquilo que Deus faz de uma forma muito magnânima. A adoração agora não está alicerçada por aquilo que Deus faz, mas sim por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é. É a resposta de nosso amor para com Deus e o reconhecimento do que Ele é. Então, como nós amamos a Deus, e Ele, tudo que Ele é, grandioso que Ele é, amoroso que Ele é, santo que Ele é, maravilhoso que Ele é, todo-poderoso que Ele é, onipresente que Ele é. Então, nós nos concentramos nas virtudes de Deus. A adoração pode-se dizer que é o clímax de nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa adoração independe daquilo que Deus faz ou não faz. Nós adoramos por aquilo que Ele é. E se Ele já fez, ou se Ele ainda não fez, se nós já recebemos ou ainda não recebemos a resposta, nós adoramos. Porque nós podemos adorar mesmo que nós não tenhamos recebido a resposta dele ainda. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é fiel e Ele vai responder. Então, nós já adoramos e reconhecemos a grandeza. E essa é uma das grandes virtudes das pessoas que conhecem o seu Deus. Porque eles sabem de que eles podem adorar, engrandecer, podem falar das virtudes de Deus, porque Ele é um Deus que jamais vai falhar. Então, nós adoramos a Deus e esse é um clímax do nosso relacionamento com Ele, e fizemos isso através do nosso espírito. Por que através do nosso espírito? Porque a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que, às vezes, materialmente nós não temos nada. Às vezes, materialmente, nós não vimos nada. Às vezes, materialmente, não está se manifestando nada. Mas, mesmo assim, nós adoramos Ele. Por quê? Porque espiritualmente nós sabemos quem Deus é. Nós conhecemos a Deus. Então, nós estamos adorando espiritualmente, significa estamos adorando aquilo que nós não vemos com esses olhos, não sentimos com o corpo. Muitas vezes não conseguimos apalpar, mas nós, mesmo assim, estamos adorando, estamos reconhecendo quem Ele é, a grandeza dEle. Por quê? Porque Deus será sempre Deus, fazendo ou não fazendo, respondendo imediatamente, ou quem sabe ali um pouco adiante. Ele sempre
vai continuar sendo Deus. É aquele momento profundo de devoção. É mais que palavras, na verdade é uma atitude de coração, de submissão e de reconhecimento. É um momento de entrega ao Senhor total por aquilo que Ele é e por nosso amor para com Ele. Então já vimos agora 3 elementos: gratidão, louvor e agora adoração. Agora vamos para o 4º elemento do conteúdo que é importante estar em nossas orações, que é a confissão. Mas como confissão? Se nós, como cristãos, fomos chamados para viver em santidade, por que precisamos confessar? Porque mesmo apesar de nós termos uma experiência com o nosso Deus, com o nosso Senhor, eventualmente a gente, mesmo sendo cristão, mesmo tendo intimidade com Deus, mesmo assim, eventualmente pecamos, erramos, falhamos, não voluntariamente, mas involuntariamente, e cometemos erros, falhamos, e mesmo, às vezes, voluntariamente, para aqueles que ainda fraquejam na sua vida com Deus. Então, é o momento de nós, na oração, buscarmos esse perdão, limpar, estarmos limpos diante dele. E a Bíblia diz que com a tua boca, tu fizeres essa confissão, ele vai nos limpar o nosso coração, ele vai nos limpar interiormente, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, para que não fique nada que atrapalhe em nosso relacionamento para com Deus, nós precisamos sempre, novamente, mesmo que talvez a gente não se lembre, chegar diante dele e dizer: Deus, se eu errei de novo, me perdoa, me limpa. O meu coração deseja te servir, ser reto, viver uma vida em santidade, viver uma vida distinguida, ser uma pessoa especial, que anda segundo a tua palavra. Mas eventualmente erramos, e se nós sabemos o erro que cometemos, podemos inclusive dizer um erro que cometemos e pedir perdão, pedir que o sangue de Jesus nos perdoe. Então, em nossas orações, confessamos os nossos pecados para estar sempre limpos na presença do nosso Deus, transparentes em nossos relacionamentos, para com Deus, a fim de que não haja nenhuma barreira, como nós falamos, nenhum impedimento entre nós e o nosso Deus. Através da confissão alcançamos a absolvição dos pecados e nos tornamos limpos para se chegar perante o Senhor. Então confessamos e limpamos. Se havia alguma coisa que não estava bem nessa relação, pedimos perdão, limpamos tudo. E agora nós podemos fazer uma coisa. E esse é o 5º elemento do conteúdo na nossa oração. Podemos interceder. E a intercessão é uma petição. Nós pedimos em favor de outras pessoas, e como se estivesse me colocando no lugar delas. É colocar-se no lugar de outros e defender a sua causa como se fosse a minha própria causa. É colocar-se numa brecha em favor da igreja, em favor da cidade, do estado, da nação. É orar em favor dos familiares, dos amigos, ou de qualquer situação, dos pastores, das autoridades. É orar pelas autoridades, governos e pessoas de influência na igreja e em toda a sociedade. É orar pelo crescimento da igreja e a manifestação do reino de Deus. É orar como Jesus orou: venha a nós o teu reino. E, em suma, a intercessão visa a circunstância na vida de outras pessoas e de territórios, nações inteiras. Muitas vezes podemos orar e, diante de Deus, interceder por outros. Isso significa interceder, fazer petição em função de outras circunstâncias e de outras pessoas que não a nós mesmos. E agora, então, por fim, qual é, então, o 6º conteúdo
da oração, o sexto elemento do conteúdo da oração, são as petições e as súplicas. Isso consiste em colocar nossos pedidos pessoais perante Deus. A intercessão, eu oro pelos outros, por outra circunstância que não as minhas. Mas a petição e a súplica, eu estou orando por mim, pelos meus pedidos pessoais que eu tenho, pelas minhas necessidades. Então, quando clamamos a Ele pelas nossas necessidades, isso nos mostra que nós estamos dependendo dEle, que nós precisamos dEle. E essa é a base do nosso relacionamento. Importante frisar isso agora. A pessoa que não ora, a pessoa que não tem relacionamento, que não pede a Deus, ela está manifestando que ela é autossuficiente, que ela não precisa de Deus, que ela está fazendo as coisas por ela mesma, pela força dela, e ela consegue resolver os problemas por ela mesma. Mas a pessoa que ora e pede para Deus pela sua vida, ela está demonstrando aquilo que Davi escreveu. E ele disse, mesmo sendo rei, ele disse, eu sou pobre e necessitado. E eu necessito de Deus. Então ele clamava para Deus. Um rei que tinha uma riqueza imensa, ele estava reconhecendo as limitações dele. Então, é muito importante quando nós clamamos. A pessoa que não ora, que não pede, é uma pessoa que se diz e se julga autossuficiente. É uma pessoa que parece que não confia em Deus. Por quê? Porque quando nós estamos pedindo para Deus, é uma das formas que nós estamos dizendo que confiamos nele. Porque eu vou pedir para alguém que não tem poder para responder aquilo que eu estou pedindo para ele. Mas quando eu peço algo para Deus, eu estou dizendo, eu estou pedindo porque eu sei que ele pode responder. Então, isso é importante nós entendermos. A petição, ela visa alterar a circunstância da nossa vida. E que muitas vezes não estão de acordo com o plano de Deus para nós. Toda petição deve estar baseada nas promessas de Deus. E por isso é muito importante nós termos os versículos bíblicos daquilo que Deus prometeu. Eu, pessoalmente, oro muito assim. Eu pego a promessa de Deus e digo, Deus, tu prometeu isso. E eu, com base na tua promessa, aquilo que tu falaste, eu agora quero isso. Porque se tu prometeu, tu é fiel para cumprir. Então agora, se tu prometeu, eu quero isso que tu prometeu. Então nós podemos pedir para Deus com base nas promessas que ele fez. E quando estamos necessitados, podemos apressar essa resposta de Deus. Uma coisa muito importante é a prática da ordenação, ou do decreto, ou da declaração, ou do comando. O que significa isso? Significa que nós estamos estabelecendo as coisas em nome de Jesus, como se fosse Ele. E Ele nos deu essa prerrogativa. Então, quando eu expulso um demônio, eu não preciso dizer, Deus faz com que esse demônio saia dessa pessoa. Por que não? Porque isso, Deus disse já que nós expulsaríamos o demônio. Ele disse que ele veio para que as pessoas fossem libertas. É a vontade dele que isso aconteça. Então nós podemos agora declarar a vontade dele sobre aquela circunstância. E podemos ordenar que demônios partam. Podemos ordenar que enfermidades desapareçam. Podemos ordenar que aquilo que Deus deseja, de fato, se torne realidade. Então a ordenação, o comando, o decreto, a declaração, justamente funciona disso. É uma ordenação e uma determinação que aquilo que Deus já mostrou claro, que é a vontade dele, se cumpra. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus, quando ele curou os enfermos,
ele praticamente sempre usava esse método. Ele ordenava. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus no livro de Atos, nós não vimos eles pedindo para Deus para que Deus venha e faça alguma coisa. Eles sabiam que Deus queria, então eles declaravam a palavra, ordenavam, né? E então a ordenação significa que a vontade de Deus se realize, seja executada. Então essa oração feita com sinceridade e humildade e com perseverança, ou seja, eu entender que eu não posso resolver tudo por mim mesmo, que eu dependo dele e não esmorecer, porque muitas vezes nós somos provados na nossa oração. Muitas pessoas fazem uma vez e pedem e declaram e pensam que está resolvido. Mas nós precisamos declarar, decretar de novo, e estabelecer de novo. Porque para que nós provemos para nós mesmos muitas vezes e para Deus sobretudo, de que nós queremos na palavra dele e que se ele falou, ele vai cumprir. Então nós temos que insistir, temos que insistir, temos que insistir, temos que insistir. Então, quando a Bíblia diz orar sem cessar, ela está dizendo isso, continua insistindo. Aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então não esmoreça, continua perseverando, continua estabelecendo, Deus vai fazer. Não abra mão daquilo que Deus te deu por promessa. Muito importante nisso que nós lemos aqui agora, tudo e estudamos, que você, em casa, pegue a sua Bíblia e veja os versículos. Nós temos falado desde o início de Fundamentos. Pega a Bíblia e leia os versículos. Os versículos que estão aqui, eles se referem exatamente ao texto que está escrito. Ele confirma, na verdade, é a palavra da onde nós tiramos essas afirmações. Para que tu saiba que não é alguém, não é o Ricardo que está falando isso, não é um estudo que está falando isso, mas tu saiba que é Deus que está falando isso. E é isso que nós definimos aqui, isso que nós estabelecemos aqui, é que o Deus deseja para a tua vida. Então, importante, nós temos passado esses 2 estudos sobre oração agora. Primeiro, mostrando importância e algumas bases, alguns fundamentos da oração. Nós precisamos mover o céu para a terra, da terra para o céu. Precisamos fazer com que o céu se mobilize, e como o céu se mobiliza? Através do comando da oração que sai daqui da terra. Quando tudo começa daqui para o céu. Quando nós oramos, quando nós decretamos, quando nós amarramos, quando nós liberamos, então aquilo que nós falamos na terra acontece no céu em direção à terra. E agora também precisamos aprender como orar. Talvez tu nunca tenha feito orações em voz alta, oração em público, mas agora tu sabe. Chega diante dele com ações de graça, com louvor. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor. Obrigado porque tu responde nossa oração. Obrigado porque eu percebo o teu cuidado cada dia. Obrigado porque tu me dá os meus frutos. Obrigado porque tu me ajuda na minha prosperidade, naquilo que eu faço. Começa a louvar ele pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por as coisas que nós temos visto ele fazer. Depois adora na beleza da sua santidade, na beleza daquilo que ele é, no Deus poderoso que ele é. Depois da adoração. Então diz: Deus, eu quero confessar se há algum erro, se há alguma falha, nos perdoa, nos limpa. Nós não queremos que haja nenhum impedimento entre nós e ti. E intercede pelas necessidades que existem ao teu redor, necessidades da tua terra, da tua nação, necessidades da tua igreja, dos teus líderes, dos pastores e assim por diante. E por fim, clama pela tua própria vida, as tuas necessidades. Tudo isso com autoridade
e com o entendimento de que nós podemos fazer isso não por nós mesmos, mas nós vamos diante de Deus por causa do mérito de Jesus. Em nome dele que nós estamos indo, e não em nosso próprio. Nós estamos indo através dele. Tempo tu gastares em oração e na palavra, mais tu vai ver a operação de Deus na tua vida. Então, aprendemos sobre a palavra, aprendemos sobre a oração e no nosso próximo estudo, na lição número 16, nós vamos aprender como ter essa comunhão diária com o nosso Deus, como nós podemos construir essa comunhão com o nosso Deus. Até a lição 16.